E o primeiro tema que eu queria abordar com os irmãos é manifestações de Satanás. As manifestações de Satanás. Nós precisamos conhecer o nosso grande inimigo. Se nós sabemos quem é o nosso grande inimigo, nós precisamos conhecer esse grande inimigo. Hoje nós vamos começar a estudar sobre Satanás. E vejam que o livro Grande Conflito, na página 518, diz, Grande Conflito 518, diz assim: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as pessoas em suas ciladas, reter o povo em trevas e impenitência, até que termine a mediação do Salvador, e não mais haja sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele procura realizar. Não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro à sua vontade, mas ao ser chamada a atenção para as coisas eternas, e almas indagarem: que é necessário que eu faça para me salvar? Ele está a postos, procurando opor seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Vejam qual é o trabalho de Satanás: neutralizar a influência do Espírito Santo. Então nós conhecemos na série que nós estudamos sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o que ele faz por nós, como ele age, a importância dele na nossa salvação, porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos guia em toda a verdade. É ele quem intercede por nossas orações. Então, qual é o trabalho de Satanás? Procurar neutralizar a influência do Espírito Santo. Neutralizando a influência do Espírito Santo, nós não vamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, quantas vezes nós mostramos a palavra de Deus, mostramos dentro da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, o que é o pecado para as pessoas, e elas dizem: não é bem assim, não é desse jeito, né? Satanás neutraliza a influência do Espírito Santo na mente da pessoa para ela não compreender o que é pecado, que pecado é transgressão da lei. Satanás neutraliza. Esse é o trabalho dele. E o que a palavra de Deus diz que Satanás veio fazer na terra? Oi? Que veio matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho de Satanás. O Espírito Santo veio para convencer, para guiar em toda a verdade, para nos dirigir, né? Para nos consolar. E Satanás veio para matar, roubar e destruir. Vamos conhecer um pouco sobre Satanás. Mateus capítulo 12, verso 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? A primeira coisa que nós devemos notar é que a palavra de Deus diz que Satanás tem o quê? Um reino. Satanás tem um reino, né? E qual é esse reino? Qual é o reino de Satanás? Aqui diz que ele tem um reino, e o reino dele não vai subsistir se eles lutarem um contra o outro, né? Da mesma forma, só pegando um gancho, né? O reino de Deus também não vai subsistir se um lutar contra o outro, né? Então, Satanás lutando contra Satanás, será que vai subsistir o reino dele? Não. Então, ele tem um reino. Veja o que diz Marcos capítulo 5, verso 9 até o 13. Marcos 5, do 9 ao 13. Então, veja que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se encontrou com esse reino, com o reino de Satanás. E fala que no final que eles eram quantos? Quase 2.000 que estavam ali naquele momento. E Jesus expulsando eles disse o quê? Jesus perguntou o nome: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Por que Jesus perguntou o nome para ele? A pergunta é: por que Jesus perguntou o nome? Também, para mostrar para nós. Mas na verdade ali eles não estavam se manifestando. Jesus queria saber quem era que estava ali. Se era Satanás ou eram seus anjos. Qual era o nome? Né? Ele queria saber qual era o nome. Quem é que estava se manifestando ali?
se era o líder deles ou se eram os outros que estavam se manifestando. E ele diz, eles não se rebelaram a Jesus. Disse, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. O que ele quis dizer com isso? Não, que eles estavam em vários unidos. Que eles estavam unidos. Que não tem um nome só. Você não está lutando contra um só. Nós somos muitos. E estamos juntos, unidos. Porque na verdade Jesus conhece cada um por nome. Jesus conhece cada anjo caído por nome. Conhece cada um deles por nome. Nós não sabemos, só conhecemos o nome de Lúcifer, né? Que era Lúcifer. E hoje é Satanás. Mas Jesus sabe cada nome de cada um deles. E perguntou o nome, mas eles não se revelou. Ele disse, você não está lutando contra um nome, você está lutando contra uma legião. Nós somos muitos. Então a nossa luta não é só contra Satanás, é contra uma legião de anjos caídos. E cada um deles, por que Jesus perguntou o nome? Porque cada um deles se manifesta de uma forma. Cada um deles tem uma tentação. Cada um deles tem uma maneira de matar, roubar e destruir. Né? Um deles leva para o álcool, outros leva para a droga, né? Outros leva para o sexo, outro leva... Cada um tem uma forma de destruir os seres humanos, né? Mas quando é para lutar contra Jesus, contra o povo de Deus, eles são legião. Estão todos juntos. Eles são um só. Lutam todos contra a verdade e contra o povo de Deus. Então veja que a nossa batalha não é só contra um, é contra uma legião. E fala aqui que o nome deles são anjos do mal. Anjos caídos. Então além de ser demônios, eles são anjos do mal. Mensageiros. Anjos significa mensageiros. São mensageiros do mal, das trevas. Eles levam à destruição. Irmãos, e eles são unidos. Tá? Por que Deus pediu para Adão e Eva não se separarem, estarem sempre unidos? Porque eles seriam mais fortes. Né? E por isso também essa legião de anjos do mal, sabendo que unidos eles são mais fortes, quando vão lutar contra o povo de Deus, contra um servo de Deus, eles estão unidos para derrubar, para destruir e para matar. Eles são uma legião. Né? Então cada um deles leva para um caminho. E Satanás sabe qual é o nosso ponto mais fraco de cada um de nós. E ele envia aquele anjo maligno para nos levar à tentação no nosso ponto mais fraco. E é aí que nós temos que vigiar. Porque eles são muitos. E as tentações de Satanás são muitas. Marcos capítulo 7, verso 26 ao 29. Marcos 7, 26 até o 29. Então veja, que a mulher pediu para Jesus expulsar o demônio que estava na filha. Então o demônio, Satanás, habita nas pessoas. Satanás está nas pessoas. Assim como o Espírito Santo habita em nós, em nosso coração, em nossa vida, Satanás também habita nas pessoas. Mas o que habita? O que estava dentro da menina ali? Era a própria pessoa de Satanás? O poder. Não. Assim como a pessoa do Espírito Santo não pode estar dentro de nós, a pessoa de Satanás não estava dentro da menina, mas o poder de Satanás. Assim como o poder do Espírito Santo que habita em nós. O poder do Espírito Santo estava nela. Então Satanás tem poder para iludir e para entrar dentro das pessoas. Só que veja o que diz aqui, que Jesus disse, sai, e o demônio saiu dela. Será que Jesus tem poder para tirar o poder, ou acabar com o poder da influência de Satanás na vida de alguma pessoa? Tem. Jesus tem. Sai dela. Jesus tirou o poder de Satanás de sobre a menina. Assim como aqueles demônios, aquelas legiões que foi jogada nos porcos, se sujeitaram a Jesus ali. Porque Jesus ia expulsar eles e falou assim, não, permita que nós entremos nos porcos. Né? Então Jesus tinha que permitir que eles entrassem nos porcos. Senão Jesus podia expulsar eles de uma vez, sem entrar nos porcos. Né? Eles pediram permissão para Jesus. Então veja que o poder de Jesus é muito maior que o poder dos demônios. Então aqui Jesus disse, sai, e Satanás, o poder de Satanás saiu da menina. Mas Satanás tem poder para habitar com seu poder nas pessoas. Mateus capítulo 16, verso 23. Mateus 16, 23. Então, veja que Pedro estava querendo afastar Jesus do caminho, né? Pedro disse para Jesus, de maneira nenhuma vai acontecer isso.
Jesus estava mostrando como seria a sua prisão, a sua morte, e Pedro diz de maneira nenhuma. Jesus disse, para trás de mim o quê? Satanás. Porque quem estava falando na boca de Pedro ali? Satanás. Então Satanás tem poder para entrar nas pessoas com seu poder e tem poder de falar pela boca das pessoas também. Veja que as pessoas podem falar e está sendo dirigido pelo poder de Satanás. Por isso que Jesus, né, a divindade ali dele se manifestou e ele reconheceu que quem estava falando ali era Satanás, não era Pedro, né? E veja que Jesus, ele sentia a aproximação também de Satanás, né? Uma certa vez ele estava com os discípulos, Jesus, e ele disse, vamos daqui, porque já se aproxima o príncipe das trevas. Ele sentia a aproximação de Satanás também. Pode falar, Débora. O que a gente percebe quando a pessoa está falando, assim, o espírito mal está nela, né? O que a gente percebe que é o mal mesmo? Assim, isso é um dom, né? O dom de discernir espírito, né? Isso é um dom. Mas a gente pode perceber que tudo aquilo que é contra a palavra de Deus não vem de Deus, né? Então, Jesus percebeu aqui que era Satanás que estava falando na boca de Pedro, quando Pedro estava querendo desviar ele do caminho. Então, tudo aquilo que está querendo desviar você do caminho da verdade, do caminho de Deus, não é de Deus. E se não é de Deus, é do inimigo, tá? Então, mas o discernir espírito é um dom de Deus, tá? E se nós queremos os dons de Deus, nós devemos pedir. Tem muita gente. Pela palavra conhecereis se o Espírito procede de Deus. De Deus ou não. E pela lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, não tem luz, não tem a verdade. E a palavra de Deus diz, pelos seus frutos conhecereis a árvore, né? O fruto conhecereis. Quem é a pessoa que está profetizando? Ela pode receber o Espírito Santo? Se não pode receber, recebe outro Espírito. Por isso que nós estamos fazendo essa série sobre o nosso grande inimigo, tá? Porque Satanás entra em briga, em luta constante contra o Espírito Santo. Assim como ele iniciou a batalha no céu contra Jesus, a batalha hoje continua contra Jesus. Mas quem é o Deus que está conosco hoje na terra? O Espírito Santo. Então a luta dele hoje é contra o Espírito Santo. O Espírito Santo convence e Satanás coloca os seus empecilhos para nos convencer da mentira, tá? Para pregar a mentira. O Espírito Santo não guia em toda a verdade? E ao contrário da verdade é a mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então a luta continua entre Satanás e o Espírito Santo, tá? Então nós devemos discernir pelo quê? Pela palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Então veja que Satanás fala também na boca das pessoas. Ele leva as pessoas a dizer aquilo que ele quer, né? 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Isso. Então Satanás fez o que ali com Davi? Incitou. O que é incitar? Instigar, né? Provocar. Instigou, né? Ou levou ele a contar Israel. Deus pediu para Davi fazer o quê? Não contar. Não numerar mais, não contar mais. E Satanás fez o quê? Colocou um desejo forte em Davi de contar. Colocou um desejo, incitou, né? Colocou um desejo, uma vontade de fazer aquilo contra Deus. Assim como ele colocou no princípio lá com Eva, ele faz isso até hoje. Um exemplo é o que ele fez com Davi. Deus pediu para não fazer, Satanás incitou, colocou a vontade de fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. É interessante que muitas vezes Satanás manifesta nos servos de Deus, como foi Davi e Pedro. Isso. Como foi Eva, né? Desde o princípio. Servia a Deus e colocou o desejo de comer aquilo que Deus tinha proibido, né? E assim, mostra a palavra de Deus para nós que Satanás incita até os servos de Deus. Davi, Pedro, que nós vimos aqui, né? Pedro falou as coisas que Satanás queria que ele falasse. E era servo de Deus. Estava junto com Jesus, né? Então, incitar. Satanás leva, tenta, né, e coloca o desejo de nós pecarmos, fazer aquilo que é errado. Esse é o trabalho do diabo, de levar nós a desejar e depois concretizar o desejo, de fazer o que é contra a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 ao 15. Então veja, Satanás tem um reino, e o reino dele é composto de quê? Dos anjos maus, os espíritos maus, que falou lá a experiência dos porcos, né, que foi lançado nos porcos, os anjos maus, os espíritos maus, e também daqueles ministros
fraudulentos. Os Né? súditos. Os súditos de Satanás. Ministros fraudulentos. Que é ministros fraudulentos? E não fala a verdade. Isso, fraudulentos, né? Que fraudam a verdade. E se vendem, né? Se vendem por dinheiro ou por qualquer coisa para transformar a verdade, né? Então, ministros fraudulentos, aquele que ministra, faz o trabalho de fraudar a verdade, de mudar a verdade. Esses também são ministros de Satanás, levados por Satanás. Mudar aquilo que está na palavra de Deus, na verdade. Além dos anjos, o reino dele se compreende também em pessoas que se deixam levar por ele. Faz o trabalho dele, que é matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira, e mentir. Aqueles que trabalham contra a verdade, esses são súditos do reino de Satanás. Veja, Apocalipse capítulo 12, verso 9, que diz? Apocalipse 12, 9. Satanás foi lançado do céu para a terra, e com ele quem? Os seus anjos. Os seus anjos. Então Satanás, ele tem um reino. Mas será que Satanás tem uma igreja? Várias. Apocalipse capítulo 2, verso 9. Sinagoga é o quê? Igreja. Então Satanás também tem uma igreja. Além de ter um reino, né, ele tem também uma igreja. A igreja, a sinagoga de Satanás, é aqueles que lutam contra a verdade. Mas fala aqui que aqueles judeus que se dizem judeus, mas não são, eles são o quê? A sinagoga de Satanás. Satanás tem o seu reino, tem a sua igreja, mas será que Satanás pode fazer sinais, maravilhas e prodígios? Apocalipse, capítulo 16, verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E quem faz esses prodígios aqui? Que foi visto na profecia? Espíritos de demônios. Espíritos de demônios, que fazem sinais e prodígios. E a palavra de Deus diz lá, no verso que nós lemos para a nossa meditação, o quê? Que os falsos profetas fariam sinais e prodígios, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Então Satanás tem poder de fazer sinais, prodígios. Satanás tem poder de se manifestar nas pessoas, de falar na boca das pessoas, né? Tem poder de iludir as pessoas, de enganar as pessoas, né? De transformar o coração das pessoas. Mas de quem? Com quem ele faz tudo isso? Vamos ver. Efésios capítulo 2, verso 2. Efésios capítulo 2, verso 2. Satanás opera em quem? Nos filhos da desobediência. Naqueles que desobedecem a Deus, Satanás opera. E os que desobedecem a Deus estão abrindo o coração, ou o caminho, ou a vida, ou o caráter, para quem? Trabalhar. Para Satanás trabalhar. Aqueles que desobedecem a Deus estão abrindo uma porta para Satanás. Mas aqueles que obedecem a Deus, aqueles que andam nos caminhos de Deus, procuram andar e fazer a vontade de Deus, veja o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versos 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Então os 70 voltaram a Jesus e diz assim: Senhor, disse para Jesus, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. 18. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar os vossos nomes escritos no céu. Então Jesus disse para eles: Eu dei poder a vocês contra Satanás, mas não se alegrem por isso. Se alegre de estar o seu nome escrito no livro do céu. Isso é o que Jesus diz para nós também. Quando nós conhecemos a Satanás,
conhecemos o poder dele, o poder maligno, o poder de iludir, o poder de enganar, de matar e destruir. Quando nós conhecemos esse poder, nós temos a vontade e o desejo de se afastar de Satanás. E a palavra de Deus diz assim: se apega a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós não devemos nos alegrar porque Satanás foge de nós, quando nós estamos apegados a Deus. Nós temos que nos alegrar pelos nossos nomes estar escritos no livro do céu. Os dois poderes que estão lutando, Satanás e o Espírito Santo, nós não temos que nos alegrar por resistir a Satanás, que é o mal. Nós temos que nos alegrar por entregar o nosso coração ao bem, que é o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.